Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sí, realmente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de músculos de la mímica. Como ustedes sabem que eu sempre vou me seguir pelo Latagê, porém Latagê é um pouco pobre aqui, então eu juntei informação para isso ficar bem completo para a gente, tá bom? Bueno, los músculos de la mímica tienen algunas estructuras, algunas cosas en común. Tipo, todos los músculos de la mímica son inervados por el nervio facial, sin excepción. Todos los nervios, todos los músculos de la mímica, todos son inervados por el nervio facial, sem exceção. Todos eles têm uma inserção na pele. Todos eles têm uma inserção na pele. Tanto é que por isso ele faz uma expressão facial. Por exemplo, ele se inserta na pele do lábio inferior. Então eu faço cara de chateada. Ou na pele do lábio superior eu começo a rir, o lábio sobe. Certo? Tipo isso. Ou na pele da região frontal eu vou fazer isso. Eu vou puxar, vou usar dois músculos aqui, o prócer e o corrugador das cejas. E eu vou puxar para baixo, ficar com aquela cara de chateada. Para que esses músculos da mímica façam mímica, se têm que insertar em pelo menos uma das suas extremidades na pele. Esses músculos, todos eles, estão ao redor de orifícios. Orbitário, auricular, nasal, tá? Bucal. Beleza, exceto um, né? Que é o occipito frontal, que meio que sai um pouco da nossa regrinha. Todos eles são músculos pequenos, finos, delicados, inclusive numa dissecção. Beleza. Como vamos estudar? A gente vai estudar da seguinte maneira. Vamos pegar aqui. Aqui está nosso crânio sem músculos. Quando a gente fala de cara, quando a gente limita a cara, né, a gente fala que tudo que está embaixo do arco superciliar são caras. Então, por isso aqui, inclusive, o occipito frontal vai fugir um pouquinho da nossa regra. Tudo bem, não tem nada não. Aqui a gente vê o grupo de músculos. Ok. Pessoal, eu falei para vocês que todos os músculos da mímica, sem exceção, são inervados pelo nervo facial. O nervo facial é aquele que é o sétimo par craniano, tá? O nervo facial que sai do crânio, por um foramen chamado estilo mastoideu. Mas de dentro do crânio, ele sai de dentro para fora por um foramen chamado conduto auditivo interno, tá? Aí ele faz canal dentro do osso temporal até que ele sai para fora do crânio pelo foramen estilo mastoideu. Beleza. Uma vez fora do crânio, antes aqui no seu trajeto intracraniano, ele dá várias ramas que não importa agora. Uma vez fora do crânio, eu tenho puramente a parte motora desse nervo, a parte que vai inervar músculos para a sua atividade, para a sua função. E esses são os músculos da mastigação. Tem outros músculos inervados pelo facial, porém, vamos enfocar aqui em mastigação. Quando sai do crânio, o facial ele nos dá 5 grandes ramos, a gente pode falar de 6 também. E esses nervos são, o primeiro já aqui, é o auricular posterior. O resto nasce dentro da glândula parótida. Ele passa dentro da glândula parótida, se ramifica dentro da glândula parótida, sem inervar a glândula parótida, tá? Ok. E essas ramas são quais? Que ramas são essas? Esses ramos aqui são os ramos temporais. Esse ramo aqui são os ramos cigomáticos, tá? Estes ramos são os ramos bucales. Esses ramos aqui são 5 ramos terminais aqui, uma que ainda é colateral, tá? Esse ramo aqui é o ramo mentoniano e esse ramo aqui são os ramos cervicais. Acho que desse lado todos eles têm nome, babaquice minha. Todos aqui têm nomes, ó. Auricular posterior, que ainda é uma rama colateral, e o resto se abre em 5 ramas dentro da parótida. Ramos temporais, cigomáticos, bucales, mandibular e cervicais, tá? Faz isso, a gente sempre abre os dedos para tentar gravar na época da faculdade. Beleza. Ok, entramos. Pessoal, quando a gente fala disso, a gente fala de inervação motora, funcional, tá? Ou seja, se eu lesiono esses nervos, eu não vou ter atividade muscular. Agora, se eu falo dessa mesma região, numa inervação sensitiva de sensação,
térmica, de pressão, de dor. Beleza, frio, calor entra em térmica. Toda a sensação que eu sinto nessa região, ela é dada pelo quinto par, tá? Ela é dada pelo quinto par. Beleza, então motor, sétimo par, sensação, quinto par. Beleza, lembremos assim que a gente tem que sentir para agir, né? Primeiro a gente sente, quinto par, depois a gente age, sétimo par. Vamos nessa ordem. O quinto par, eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês. O quinto par é o nervo trigêmino. E o nervo trigêmino, o nome dele é trigêmino porque ele me dá 3 ramas, tá? E que a gente chama de o nervo trigêmino, a gente coloca o nome em números romanos. E aí a gente fala assim, ele me dá o V1, V2 e V3. Cada rama do nervo trigêmino se encarrega da inervação sensitiva de uma região da cara, ou seja, faz isso. Por exemplo, o V1 inerva sensitivamente toda a parte frontal, toda a parte supraorbitária. O V2 inerva toda a parte maxilar. E o V3 inerva toda a parte mandibular, tá? Só estou trazendo para vocês inervação sensitiva, já que eu estou falando da motora nos músculos. Aqui, por exemplo, toda essa parte verde é a inervação sensitiva de V1, tá? O V1 se chama nervo oftálmico. O V2 do trigêmino é o nervo maxilar. E o V3 é o mandibular. Então, essa é a inervação sensitiva, tá? Então, sensação, quinto par, motor, sétimo par. O que me importa hoje, sétimo par, que é para os músculos da mímica, tá bom? Beleza. E a gente vai, como é que a gente vai dividir esses músculos da cabeça? Eu já falei tudo isso para vocês. A maioria são pares, é verdade. Só tem um ímpar, que é o músculo orbicular da boca. O resto é par, tá? A gente vai estudar os músculos cutâneos do crânio, músculos auriculares, músculos de los párpados e las cejas, músculos do nariz e músculos da boca. Comecemos com o primeiro músculo, que é o músculo cutâneo do crânio, que é esse aqui. Esse músculo se chama músculo occipito frontal. Ó, vou tirar aqui nosso cronômetrozinho. Ok, esto se llama músculo occipito frontal. Por que músculo occipito frontal? Porque ele tem a parte occipital posteriormente e anteriormente tem a porção frontal do músculo. Unidos no meio por uma aponeurose chamada aponeurose epicraneal ou galeia. Beleza, aonde se inserta esse músculo? Eu vou trazer para vocês, e inclusive vamos abrir aqui juntos, os músculos da mímica. Vamos trazer ele em 3D, né? Ó, este é o músculo occipital de um lado e o do outro lado. Onde ele se inserta? A parte occipital, o livro fala que se inserta na apófisis mastoides, na linha nucal superior. Vou até tirar isso aqui, ó. Na linha nucal superior e na protuberância occipital externa. Ok, a parte muscular vai para frente até se continuar com sua aponeurose, chamada aponeurose epicraneal ou galeia. Beleza, para a aponeurose e se continua com o músculo propriamente. Beleza, a parte frontal do músculo se inserta na pele da região supraciliar. Na pele e no osso da região supraciliar. Também se inserta na pele entre as regiões superciliar. Beleza. Como ponto fixo é a parte posterior. Quando ele se contrai, ele pega toda essa região superciliar e leva para cima. E a gente fica com a expressão de surpresa, com a expressão de me assustei. E aí lascou-se de um lado. Ele é o que cria as rugas na pele, quando você faz essa expressão de atencioso. Beleza. O que mais? Então, se inserta na linha nucal superior, na apófise mastoides, isso posteriormente, né? Na porção anterior, na porção mediana da região entre os supercílios. Na porção dos supercílios, também na pele dos supercílios. Beleza. Inervado por... Aqui tem uma pequena exceção. Ele é inervado pelo sétimo, tá? A parte motora é inervado pelo sétimo, continua igualzinho tudo. A parte motora é inervada aqui
pelo auricular posterior, que é o sétimo. Porém, a parte sensitiva dele muda. Ele é o único que essa parte sensitiva não é pelo quinto. A parte sensitiva dele é por um nervo. Não sei se eu trouxe uma imagem. Trouxe plexo cervical. O plexo cervical, ele dá ramas sensitivas e motoras. A sensitiva dele é por uma rama, né, entre C2 e C3 aqui do plexo cervical, uma rama chamada o nervo occipital menor. Aqui, esse aqui é nosso nervo occipital menor. Então, ele é o único que muda na sua parte sensitiva, na parte posterior. O resto é tudo sensitivo trigêmeo, motor, facial, tá bom? Beleza, passamos ele. Falamos dos músculos auriculares. Esses músculos auriculares são músculos rudimentários, funcionalmente não suficientes, ou seja, sem muita movimentação, sem muito trabalho, né? Acaba funcionando mais como ligamentos que músculos, tá? Por quê? Porque ninguém sai abanando a orelha, né? É um músculo mais de sustentação dessa orelha. E ele se inserta, são 3 músculos, auricular anterior, superior, posterior. O anterior se inserta no cartílago auricular até o osso cigomático. O superior se inserta no cartílago auricular e o livro fala que vai até a aponeurose, né? El posterior se inserta no cartílago e vai até a apófise mastoides. Beleza, são rudimentares, sem valor funcional. Não tem muito o que falar deles não, tá? Acabam funcionando mais de ligamentos. Inervação, 7º par, tá? Agora, já que eu estou generalizando, e a vascularização desses músculos, né? A vascularização desses músculos, essa é uma imagem muito, muito interessante que traz o Latarjet. Não, o Netter traz essa imagem. Donde nos muestra a carótida externa, ¿sí? A carótida externa, a arteria que vai vascularizar grande parte dos músculos, é a arteria facial, tá? Depois a arteria continua e quando ela termina, ela me dá a auricular, quando ela termina, ela me dá a maxilar interna e ela me dá a temporal superficial, certo? Ela me dá a temporal superficial. A temporal superficial vai se encarregar da vascularização de grande parte muscular também. Tá? Essa é a ideia que essa imagem mostra. Em escuro, né, também é arterial, porém aqui ele bota em negro, são ramas da artéria carótida interna que está saindo e também ajuda a fazer essa vascularização. Então eu acabo tendo anastomoses da artéria facial com ramos, né, com ramos da maxilar, da carótida interna, perdão. Beleza, eu acho que até aqui tudo bem. E a mesma coisa, ó, também tenho anastomoses da temporal superficial com a carótida interna. Nós vamos e falamos de los músculos de los párpados y supercílios. Esses músculos são 3, tá? Um músculo é o orbicular del ojo, como se fosse o esfínter del ojo, tá? Hablamos del músculo corrugador de las cejas e de um músculo chamado lacrimal, né? O músculo de Horner. Vamos ver ele. Esse músculo de Horner acaba sendo muito dependente do músculo orbicular do ojo. Falemos do músculo orbicular. Inclusive nessa imagem até está muito melhor. Este é o músculo orbicular do ojo. Este músculo se inserta de um canto da órbita, vai para fora, se inserta também no canto de fora e volta, tá? É um músculo, é um único músculo, porém tem uma porção periférica e tem uma porção central. A porção periférica é a porção orbitária. Essa porção periférica ela se inserta em toda a base da órbita. E a porção central é a porção palpebral, é a que forma tanto a pálpebra superior como a pálpebra inferior, tanto a pálpebra superior como inferior. Onde ela se inserta, a parte da sua inserção nos cantos, se chamam ligamentos. São ligamentos palpebrais, ligamentos do canto, inclusive, podemos chamar-lhe. Ok, e o livro fala assim, ó, a porção orbitária e tem a porção palpebral. A orbitária é a periférica, né? E a palpebral é a central. A orbitária, né, ela se inserta sobre os surcos. Como assim surcos? Vocês vão lembrar, né? Esse aqui é o osso lacrimal, esse aqui é o osso maxilar. Entre o osso lacrimal e o osso maxilar tem uma
uma saliência aqui que se chama cresta lacrimal anterior. O osso lacrimal tem uma saliência aqui que se chama cresta lacrimal posterior. Entre eles fica um espaço chamado surco lacrimal. Dentro desse surco lacrimal, eu tenho o quê? Eu tenho a bolsa lacrimal. Ó. Eu tenho a bolsa lacrimal. Dá para ver isso em 3D? Meio que dá, meio que dá. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Osso maxilar e osso lacrimal. O osso maxilar, ó, pega a imagem, pega a ideia comigo aqui. O osso maxilar tem uma cresta lacrimal anterior e o osso lacrimal tem a cresta lacrimal posterior e no meio deles o surco lacrimal. Aonde vai ficar? Olha aqui, a bolsa lacrimal, tá? Uma bolsinha cheia de lágrimas. Beleza. Então voltamos aqui. E o livro fala assim, o músculo orbicular do ojo, na sua porção periférica orbitária, ela vai se insertar na cresta lacrimal, vai para fora e volta por baixo, né? Ou seja, vai para fora superiormente e volta por baixo. E se inserta tanto na cresta lacrimal anterior como posterior. Isso que, professora? Esse ligamento palpebral, tá? Esse ligamento palpebral aqui. Se inserta tanto na cresta anterior como na cresta posterior. Beleza, me descer de novo aqui. Então, essas se dirigem lateralmente, se separam em fascículo superior, se inserta e volta pelo fascículo inferior, tá? Ok, na sua porção palpebral, ela é livre, é a parte central, né? É a que forma realmente a pálpebra superior e a pálpebra inferior, tá? Aqui a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Ok, uma coisa interessante é o seguinte, esse músculo, pelo que a gente falou, não sei se eu consigo pegar uma caneta, consigo, ó. Ele se inserta aqui na cresta lacrimal anterior e na posterior. E ela vem aqui fora e volta, né? Vem aqui fora e volta. Nessa inserção, sem querer, ela faz uma ponte muscular aqui. Parte desse músculo faz uma pontezinha muscular aqui, que se chama músculo de Horner, que é totalmente dependente dela, Só que aqui no canto, ela pula, né? Pula de uma cresta para outra e fica ao redor da bolsa lacrimal. Esse é o músculo de Horner, tá? Ele é o músculo de Horner, é isso aqui, ó. O músculo de Horner. Ele pula de uma cresta para outra, ou seja, faz isso. Totalmente dependente do músculo orbicular. E esse músculo de Horner, quando o músculo orbicular se contrai, a partezinha que faz o músculo de Horner se contrai também. E se contrai sobre o quê? Sobre a bolsa lacrimal. Beleza, então, sem querer, acabei falando desse músculo de Horner. E o livro fala assim, e a função? A função do músculo orbicular do ojo é o seguinte, é um esfíncter, tá? Ou seja, ajuda a fechar e abrir esse olho. Olho, quando a gente fala, é um modo vulgar, né? Mas tá bom. E ajuda a direcionar as lágrimas da glândula lacrimal para a bolsa lacrimal. Como assim? Quando a gente pisca com esse músculo, a lágrima já formada pela glândula lacrimal, a gente manda para a bolsa. E já na bolsa, o músculo de Horner contrai a bolsa e libera lágrimas, tanto para a esclera e para a córnea, como para fossas nasais. Ah, tá. E é por isso, então, que quando a gente chora, a gente fica com coriza? Sim. Porque essa bolsa, ela além de hidratar, de oxigenar a córnea, de hidratar a esclera, ela também manda lágrimas para a umidificação de fossas nasais. Beleza. Show. E o último músculo desse grupo é o músculo corrugador das cejas. Esse músculo, ele se inserta na pele de las sobrancelhas, de las cejas, na piel de las cejas e medialmente no osso frontal, Então o ponto fixo dele é o osso frontal. Quando ele se contrai, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar para o meio e para baixo. O quê? A pele da região superciliar, la piel de las cejas, la piel de las sobrancelhas. E a gente fica com aquela cara de incomodado, de chateado, de alguma coisa não tá legal.
Beleza, e com isso terminamos os grupos dos músculos, de los músculos del ojo. Auriculares, orbiculares, né? Auriculares não, tá? Ok. Músculos de la nariz. 4 músculos. ¿Qué músculos? Prócer o piramidal. Músculo nasal, porción transversa, porción alar. Y un músculo depresor del septo. Empecemos hablando del músculo prócer. El músculo prócer toma como ponto fixo cartilagem e o osso nasal. Cartilagem e o próprio osso nasal. Esse é o ponto fixo dele. E o ponto móvel é a pele da região entre os dois arcos superciliares. Então, quando ele se contrai, se o ponto fixo dele é aqui embaixo, ele vai puxar para baixo a pele da região frontal, tá? Beleza, uma coisa interessante. O prócer e o prócer e o corrugador de las cejas trabalham em conjunto. Os dois ajudam a fazer a cara de chateado, de incomodado com alguma coisa. Os dois são agonistas, trabalham juntos. Porém, os dois são antagonistas do frontal. O frontal não faz isso? Pois é, por isso, o prócer e o depressor el corrugador de las cejas fazem o contrário. Beleza. Los otros dos músculos, vou me descer de novo. Ok, los otros dos músculos nasales, porção transversa e porção alar. A porção transversa se inserta aqui no dorso do nariz, no cartílago, pode pegar o ossinho aqui nasal e vem aqui lateralmente, pega aqui a pele de las narinas e se inserta en la fosita canina, tá? E viene y se inserta en la fosa canina. El músculo, porción alar, se inserta na pele das narinas, no próprio cartílago das narinas, da asinha do nariz, e também se inserta em la fossa canina. Os dois tomam como ponto fixo a fossa canina, bem em cima do dente canino, e quando se contraem, elas vão dilatar as narinas. Quando a gente está cansado, por exemplo, tá? E a gente tem que inspirar com um pouco mais de força. Beleza, y el último músculo, que es nuestro músculo depresor del septo, ou o músculo mirtiforme, é chamado ainda desse jeito. Onde ele se inserta? E é interessante, vou até pegar uma canetinha aqui, porque o livro diz, olha o nome dele, músculo depresor del septo, né? Então ele tem que se insertar no septo, ele pega aqui a asinha do nariz, e essas fibras musculares, elas vão terminar meio que na fossa canina também, tá? Na fossa canina também. Então, quando se contrai, primeiro, quando ele se contrai, os homens principalmente fazem isso para fazer bigode, tá? Então, quando se contrai, ele baixa tanto a asinha como o septo, estreita o orifício. Então, também esse livro é um pequeno músculo, o livro me fala o seguinte, deixa eu pegar meu laser de novo. É um pequeno músculo debaixo de las narinas, certo? Se inserta em la fossa canina, se inserta no subtabique e na asinha do nariz. E puxa, e como ponto fixo vai tomar a fossa canina e vai deprimir as duas partes. Então, estreita o orifício das narinas. Descende essa asa do nariz. Beleza. Passei músculos da nariz. Nos vamos a los músculos. Olha aqui. Parece o bigodinho do Hitler, né? Oh, coisa feia. Beleza. Uma pequena pergunta para vocês aqui. Qual é o músculo que comprime a glândula lacrimal? Vai. O músculo que comprime a glândula lacrimal é o músculo orbicular. Não era o Horner? Não. Vamos lá, com calma. Horner comprime a bolsa lacrimal, tá? Horner comprime a bolsa lacrimal. O músculo orbicular em si comprime a glândula para mandar o líquido, as lágrimas, para a bolsa. Tá bom? Eu sei que peguei alguns aqui. Ok. Músculo da boca. Músculos da boca. Comecemos com platisma. Platisma, vou subir aqui um pouquinho, tá? Tô ficando tonta de subir e descer, mas tá bom.
Músculo platisma é um músculo do cuello, é um músculo do pescoço, não é um músculo da cara. Porém, ele tem funções de mímica. Como ele se inserta na pele da região do lábio inferior e do ângulo da boca, ele ajuda a fazer uma expressão de tristeza, tá? É um músculo platisma ou cutâneo do coelho. Quando a gente disseca ele, a gente tira a pele, tecido celular subcutâneo e o próprio músculo. É muito difícil de separar, é muito íntimo, muito fino, e eu já tenho as 3 camadas: pele, tecido celular subcutâneo e o músculo platisma. É um músculo ancho, delgado, fino, né? E ele excede os limites do coelho. Por exemplo, aqui embaixo, ele se inserta na pele da região acromial, da região deltoide, da região clavicular, da região infraclavicular. Ok, e superiormente? Superiormente, o livro fala assim, ele se inserta na mandíbula, inclusive na pele da mandíbula. Também pode se insertar na cara lateral aqui da mandíbula, pode sim, se inserta na linha oblíqua do próprio osso, porém, se inserta na pele, embaixo do lábio inferior e no ângulo, na comissura labial, no canto da boca. Ok, qual a sua inervação? 7º para. Qual é a sua ação na mímica? A sua ação na mímica é levar para baixo a pele do lábio inferior e da região do ângulo. Então, faz aquela carinha de triste, tá? Beleza, o livro fala, é daquela risa, da risa sardônica. A risa sardônica, né? Aquele sorriso assim, sem graça. Ok, tudo bem, eu acredito que estão me seguindo. Músculo orbicular da boca é esse aqui, vou baixar de novo, tá? Este é o músculo orbicular da boca. Ele é um músculo suspenso. Ele é um músculo que não tem inserção óssea, é um músculo suspenso. O que suspende ele? Todos os demais músculos, tá? Todos os demais músculos mantêm ele suspenso. Ok, beleza. Eu acredito que vocês pegaram essa ideia. Deixa aqui. Ó, todos os outros músculos da boca suspendem, meio que deixam ele no lugar. Interessante desse músculo é o seguinte, que ele não, realmente, assim como eu falei, ele não se inserta em nenhum osso. Porém, ele fica no seu lugar porque todos os outros músculos meio que suspendem ele, deixam ele suspendido. Ou seja, o que segura realmente ele? Os outros músculos. Um puxa para cima, um puxa meio de lado, outro puxa para trás, outro embaixo. Então, ele fica suspendido por isso. Esse músculo aqui, ele tem uma porção marginal, assim como o orbicular do olho. Ele tem uma porção marginal, né, periférica, que recebe os outros músculos. E ele tem uma porção livre, uma porção labial, que realmente forma o lábio, tá? Depende, se esse músculo for hipertrofiado, tem gente que tem lábio grosso, né? E quem tem lábio fino, geralmente tem esse músculo mais fino. Ele ocupa realmente o borde livre, ele realmente é um esfíncter oral, né? Beleza, pegamos essa ideia. Então, vai de um canto para o outro, né? De um canto para o outro e volta. Agora, que outro músculo? Como que ele está inervado? Qual a função? Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a função? Ele é o esfíncter. Qual a inervação? Nervo facial. Beleza. Músculo abutinador. Esse músculo é aquele músculo encarregado do quê? Vou fazer isso aqui, de assobiar, de soprar, tá? Ele preenche a parte lateral. É um músculo que se inserta posteriormente. Vou até pegar uma imagem legal aqui. Aqui. Esse aqui, vou apresentar primeiro outro músculo, o constrictor superior da faringe. Esse aqui é o músculo butinador cortado. Eles dividem um RAF, né? Um RAF eponeurótico, chamada RAF pitérigo-mandibular. Aqui superiormente, esse RAF se inserta na apófise pterigoidea, né, na lâmina lateral da apófise pterigoidea, aqui inferiormente na própria mandíbula. Esse RAF pterigomandibular, então, é a parte posterior de inserção do músculo butinador. Beleza. Onde mais se inserta o músculo butinador? E aí ele vem para frente e se perde na porção marginal do orbicular da boca. Beleza. Outra coisa interessante do butinador.
perfurado, ele é perfurado pelo conduto parotídeo. Esse conduto parotídeo perfura ele e aparece na cavidade oral, mais ou menos a nível do coelho do segundo molar superior. Beleza, esse é o butinador. Aqui a gente vê ele, ó, o jeito é grosso, ó. Esse aqui é olhando ele por dentro, tá? Aqui é olhando por dentro. Aqui é a nossa imagem velha. Beleza, falemos do músculo elevador do lábio superior. Olha o nome, elevador do lábio superior. Vou agora desse canto aqui. Músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. E o outro músculo se chama músculo elevador do lábio superior. Onde se inserta o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Aqui em 3D é muito, muito bom. Aqui a gente consegue ver. Olha esse músculo aqui. Músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Se inserta onde? No lábio superior, na asa do nariz. E aqui em cima ele pode se insertar no osso nasal e, inclusive, pode perder fibras para a parte inferior do músculo orbicular do olho. Esse, então, é o elevador do lábio superior e da asa do nariz. E o que ele faz? Eleva o lábio superior e a asa do nariz. Beleza. E o outro músculo, elevador do lábio superior. Assim, somente? Sim. O outro músculo é o elevador do lábio superior. Ele se inserta no lábio superior e na parte inferior do orbicular do olho, nas fibras inferiores. Então, ele faz o quê? Eleva o lábio superior. Ó. Ok. Show. Músculos cigomáticos, tá? Músculos cigomáticos. Aqui eu consigo ver o cigomático menor e o cigomático maior. Os dois se insertam no osso cigomático, os dois. Dá para ver? Dá. Músculo cigomático menor e maior. Os dois se insertam no osso cigomático. O cigomático menor, meio que termina no lábio superior, ó. E o cigomático maior já está mais por o ângulo da boca. Beleza, os dois elevam, né? Os dois ajudam no sorriso. Beleza. Músculo risório. Esse músculo aqui, o livro fala, se inserta na fáscia masseterina até o ângulo da boca. Na fáscia masseterina até o ângulo da boca. E o nome dele é risório. É ele o músculo que se encarrega de levar para trás os dois ângulos, né? Na hora de sorrir. Beleza, show. Músculos da parte de baixo. São três músculos. Depressor do lábio, do ângulo da boca, perdão. Depressor do ângulo da boca. Depressor do lábio inferior e músculo mentoniano. Os músculos da tristeza, ainda bem que eles são menos em número, é o músculo platisma, depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior. O livro fala que o depressor do ângulo da boca, da comissura labial, do canto da boca, se inserta no canto da boca e na linha oblíqua da mandíbula. O músculo depressor do lábio inferior se inserta no lábio inferior até a linha oblíqua da mandíbula também. E o músculo mentoniano, ele se inserta nas eminências mentonianas e na pele dessa região mentoniana, tá? Esses músculos mentonianos, às vezes eles são hipertrofiados e fica aquele furinho aqui no meio. Beleza. E é isso, gente, o que eu tinha que falar para vocês de músculos da mímica. Espero que me entendam. Se surgir alguma dúvida, podem me deixar nos comentários, eu vou responder. É isso, gente, tamo junto. Aqui eu fiz uma última pergunta, basiquinha, tá? Qual desses músculos não utilizamos para elevar o lábio superior? Elevador do lábio superior? Sim. Cigomático maior? Sim. Cigomático menor? Sim. O músculo mentoniano? Não. Nem eleva o lábio superior, nem descende o lábio inferior. Agora sim, ajuda os outros a descender, mas sozinho não. É isso, gente. Tamo junto. Paramos por aqui. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Podem me deixar dúvidas aí nos comentários que eu ajudo, eu respondo sim. Um beijo, valeu, se cuidem. Obrigada. Tomara que sirva realmente.